alegrar quando não tiver o fruto da figueira, se alegrar quando as coisas estão dando errado, quando a gente não vê uma perspectiva, só mesmo com fé para poder cantar um hino como esse, sem ser da boca para fora, não é verdade? Só mesmo com fé. Saúdo a todos com o Shalom, que excede a todo entendimento. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos no sábado, na sexta-feira, início do Shabat, aonde o Senhor tem nos preparado um descanso para as nossas vidas. Amém? Podeis assentar. Antes de ler aqui, eu gostaria de compartilhar uma passagem que eu estava lendo há pouco sobre Jesus. Quando Jesus, ele andando, ele encontra um rapaz cego, e aí ele chama esse rapaz, cospe ali nos seus olhos e pergunta para ele: você está enxergando? E a resposta do rapaz é: sim, eu estou enxergando, só que eu vejo homens como árvores, eu não estou tendo uma visão nítida do que eu estou vendo, mas eu estou enxergando. Eu gostaria de fazer uma pausa nisso aí. Quantos de nós aqui já desistimos de algo que a gente sabia, lá na frente a gente ficou sabendo que você não deveria ter desistido? Às vezes um curso, às vezes uma faculdade, às vezes alguma coisa que nós começamos e não terminamos. Quantos de nós pode falar que não fez isso, que nunca desistiu de nada? Não é verdade? Eu quero que vocês pensem exatamente nisso. Quantas vezes nós desistimos dos nossos projetos? Antigamente, eu gostava muito de assistir aquela retrospectiva que passava na televisão, e sempre no final da retrospectiva alguém falava assim: quais são os planos para um ano novo? E aí apareciam os famosos lá com uma lista enorme de vários planos: esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E quando chegava no final daquele ano, perguntavam: e aí, você fez? Às vezes as pessoas já tinham até perdido aquele papel ainda em janeiro e não tinha completado nenhuma dos objetivos pelos quais tinham colocado ali. E todas as vezes que nós desistimos de algo, nós fazemos como Israel, continuamos andando no deserto. O nosso objetivo, ele fica cada vez mais obscurecido. E eu não sei quanto a vocês, mas se tem uma coisa que me angustia profundamente é não ter um objetivo, não ter um desafio pelo qual concluir e viver dia após dia, sabe, apenas acordando, se alimentando, fazendo as mesmas coisas, dormindo, e não acontece nada, não tem uma perspectiva de mudança. Engraçado que quando Jesus ele cura esse cego, quantos creem aqui que Jesus poderia curar de uma vez só? Amém? Se ele cura numa etapa, ele quer nos ensinar alguma coisa, não é verdade? Ele vai curando numa etapa e pergunta: ei, tá bom? O cego que nunca tinha visto poderia falar o quê? Está ótimo. Obrigado, Jesus. Já estou enxergando. E Jesus, por sua vez, poderia falar assim: olha, eu sei que você não está enxergando muito bem, mas com o passar do tempo, se você usar um colírio assim, vai melhorando. Não. Jesus foi lá e colocou a mão nele novamente. E ele enxergou. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que nós não podemos desistir dos projetos que Deus tem colocado nas nossas vidas, dos nossos projetos, porque todas as vezes que nós desistimos, nós estamos sendo derrotados. E eu vou falar mais. E muitas vezes nós não somos derrotados pelo inimigo, não. Nós somos derrotados pela nossa própria mente. Nós somos derrotados pela nossa preguiça. Nós somos derrotados porque perdeu a vontade de fazer algo. Você sabe que aquilo ali é essencial, mas você perdeu a vontade. E muitas vezes nós estamos andando em círculos. Não estamos vivendo, estamos sobrevivendo porque estamos desistindo. Pegamos o péssimo hábito de desistir das coisas. E eu gosto de falar, e essa noite eu acho que é propício falar sobre desistência, porque amanhã, se Deus assim permitir, que nós acordemos, que nós tenhamos a oportunidade de vir para a casa dele, amanhã será entregue, se não me engano, são 13 certificados de alunos que concluíram o curso
do Pai aqui conosco. E o mais interessante é que algumas pessoas dessas que vão ser entregues são pessoas que já são adultas, são pessoas que já têm filhos e mesmo assim não desistiram. É engraçado que às vezes você está trabalhando em um projeto e aí, às vezes você acha que você vai ensinar as pessoas, quando na verdade, na maioria das vezes, você que aprende com essas pessoas. Pessoas que às vezes, não tendo com quem deixar o filho, até traz o filho para cá, deixa aqui, às vezes o filho fica querendo entrar, mas não desiste, e não desistiram e foram até o final. Se tem uma palavra que eu gostaria de falar nessa noite, não desista. Não desista das promessas que Deus tem para a sua vida. Não desista dos seus propósitos, dos seus sonhos. Eu vou te falar, tudo que você planeja para a sua vida, se Deus estiver nisso, meu irmão, você não tem como ser derrotado, você vai até o final. Você só não consegue a vitória se você desistir. E falando nisso, eu gostaria de compartilhar com vocês, nessa noite, uma passagem que está em 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Eu vou ler o primeiro versículo e eu quero que você me dê a opinião em relação a esse versículo. Olha só, diz assim: E Eliseu estava doente de sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Parou aí. Eliseu, um grande profeta do Senhor, amém? Um grande profeta, um homem que foi muito usado pelo Senhor. E agora ele está doente. Ele está doente de uma doença pela qual ele vai morrer. E um rei chamado Jeoás vai visitá-lo. E quando esse rei vai visitá-lo, ele fala: meu pai, se você conhece a história de Jeoás, não responda. Mas se você não conhecer a história de Jeoás, o que esse rei parece aos seus olhos? Ele parece que é uma pessoa crente ou que não é crente? Numa forma mais simples, o que você acha? Crente. Alguém mais acha que ele não é crente ou que ele é crente? Acha que é crente ou não crente? Não? Não, ele aqui eu não vou falar porque ele deve saber. Quando você lê, de cara parece que é uma pessoa crente, não é? Ele vai visitar um homem de Deus que está morrendo e ele fala: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Tá bom, vamos entender um pouquinho isso aqui. Jeoás é o rei de Israel, já depois da separação dos reinos entre norte e sul. E a palavra de Deus vai mostrar que nessa separação, todos os reis de Israel, ou seja, do reino do norte, todos eles foram o quê? Idólatras. Todos eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E Jeoás é rei da onde? De Israel. Se ele é rei de Israel, ele fez o que era bom ou o que era mal aos olhos do Senhor? Que era mal. Então vamos ler um pouquinho antes. Olha só. Conta a história dele um pouquinho antes. Deixa eu achar aqui. E no ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás. Em Judá está reinando um rei chamado Joás. Parece um pouquinho, né? Mas um é Joás e o outro é Jeoás. O que a gente está falando é Jeoás. E fala assim, ó. E começou a reinar Jeoás, filho de Acás, sobre Israel em Samaria. Reinou 16 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Preste atenção. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas agora o profeta está morrendo. E ele vai até o profeta. Eu creio que quando o profeta estava vivo, provavelmente ele não queria ter contato com o profeta. Porque provavelmente o profeta ia fazer o quê? Chamar a atenção. Mas agora o profeta está morrendo. E eu preciso de uma bênção antes que ele morra. Não importa qual é a minha vida, mas eu preciso ser abençoado antes que esse homem se vá. Então eu vou até ele e chamo ele de quê? Meu pai. Preste atenção. Quando você chama alguém de meu pai,
geralmente é porque você tem uma obediência para essa pessoa, não é verdade? Quando eu estava pensando, meditando nessa palavra, eu lembrei de uma cena de um filme que me chamou muita atenção. Esse filme em questão se chama Munique, conta a história do serviço secreto de Israel, que vai perseguir os terroristas que mataram os israelenses nas Olimpíadas em Munique. E desses rapazes que faz parte desse grupo, ele recebia informação de uma pessoa que era muito bem relacionada, que dava as informações aonde estava cada terrorista. E um belo dia, ele vai visitar esse cara. Ele tinha feito umas coisas erradas e parecia até que iria morrer, mas ele vai visitar. E quando ele chega lá, a pessoa que recebe ele é uma pessoa já de idade, uns 60 e poucos anos, que gostava de cozinhar. E ele fala assim, vem comigo, vamos pegar aqui um pouco dessas hortaliças para fazer uma comida, eu sei que você gosta de cozinhar. E aí ele vira para esse rapaz do serviço secreto de Israel e fala assim, você pode me chamar de Papa, ou seja, pai, que é italiano, você pode me chamar de Papa. E aí esse rapaz vira para ele e fala assim, eu não posso te chamar de Papa, porque eu já tenho um Papa. Passou ali, eles vão almoçar, estão sentados na mesa e começa uma discussão do filho desse Papa com o rapaz que tinha quebrado umas regras. E aí esse senhor se levanta e fala assim, respeite ele, porque eu respeito um homem que fala para mim, eu não posso te chamar de pai, porque eu já tenho um pai. Preste atenção, quando esse rei chama Eliseu de pai, ele estava se colocando numa situação apenas para ser o quê? Abençoado. Porque todas as vezes que o pai morria, o que ele fazia para os seus filhos antes de morrer? Os abençoava. Então você vê que até a situação de paternidade desse rei já estava, mas não estava muito clara. Ele tinha o pai dele, que era rei, que tinha morrido. Ele poderia ter o Deus como pai, mas ele quer ser abençoado por esse profeta, então ele chama o profeta de pai. Pai, meu pai. É como se falasse assim, eu sou seu filho, eu sei que você está morrendo, eu quero ser abençoado. Não importa o que eu fiz até aqui, não importa se eu me arrependo ou não, eu quero ser abençoado. Isso não é muito diferente dos dias atuais. A pessoa vai para o mundo, as coisas apertam lá fora e ela volta correndo para a casa do Senhor para resolver aquele problema em questão. Ele não quer resolver todo o problema, ele quer resolver aquele problema em questão. E uma vez que aquele problema em questão é resolvido, ele começa a se afastar e ele vai. E com esse rei não foi diferente, porque olha só, no versículo 15 diz assim, então Eliseu disse, toma um arco e flecha, e tomou ele um arco e uma flecha. Então disse o rei disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs a sua mão sobre a mão do rei de Israel, e disse, abre a janela para o ocidente, para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu, atira, e atirou, e disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afef, até os consumir. Então, de cara, ele recebeu o que? A bênção. O profeta pega o arco, ele pegou o arco, colocou a mão, abriu a janela, puxou o arco, saiu a primeira flecha. Ele falou assim, isso aí é a vitória que vocês terão, que você vai ter em cima do rei da Síria. E ele continua, então, e disse mais, toma as flechas, e as tomou. Então disse o rei de Israel, fere a terra, e feriu 3 vezes e cessou. Aqui nós entendemos o que é querer apenas o necessário para resolver o problema e ir embora. Provavelmente ele nem queria mais lançar flecha nenhuma, ele já tinha recebido a vitória sobre os assírios. E o profeta fala, atira, pega um monte de flecha e fala para ele, atira as flechas.
E ao invés dele atirar todas as flechas, ele atira apenas 3 flechas. E quando o homem de Deus está olhando aquela cena, e que ele vê, lançou a primeira, lançou a segunda, lançou a terceira, parou, cansou, o homem de Deus fica indignado com ele, fala assim: olha, por que você não lançou 6 ou 7 ou todas as flechas? Por que você parou nas 3? Se você tivesse lançado todas as flechas, os seus inimigos seriam completamente consumidos. Mas você parou. Você não deu prosseguimento ao que era necessário fazer. Você recebeu uma bênção e aquilo ali foi suficiente para você, e você faz o quê? Você abandona. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós oramos, nós buscamos e de repente nós somos abençoados. Mas Ele não quer apenas que você olhe os homens como árvores. Ele quer te dar uma visão perfeita. Mas você fala o quê? Já está bom. Não preciso continuar. Era só isso que eu queria. Era só esse ponto. Se Eliseu pudesse dar um conselho para esse rei, Eliseu diria o seguinte: não pare até ter terminado. Mas ele parou antes de terminar. Quantos projetos nós paramos no meio do caminho? Quantas ordenanças claramente nós sabemos que Deus tem sobre as nossas vidas, mas nós nos cansamos. Apesar de que puxar o arco deve ser algo que cansa. Ele cansou e parou. Quantas vezes nós cansamos? Mas presta atenção. Sabe por que esse rei, ele cansou? Sabe por que ele não foi até o final? Porque ele não teve a visão da revelação do Senhor. Muitas vezes nós procuramos apenas a bênção e nós não temos a revelação. Porque Ele não quer apenas te abençoar. Ele quer se revelar a você. Ele quer que você tenha uma intimidade com Ele, não apenas para receber dEle. Porque quando a gente pensa em receber, a gente até falou isso há umas semanas atrás sobre o amor. Quando a gente pensa em receber, qual foi a única acusação em toda a Bíblia da qual Deus é acusado? Alguém sabe? Deus é acusado em um determinado momento na Bíblia. Qual é a acusação? E quem acusa Deus é o próprio diabo, o próprio Satanás. Qual foi a acusação que Satanás fez em relação a Deus? A única que existe na Bíblia que eu tenho ideia. Alguém sabe? Não? O diabo falou assim para Deus: o Senhor não é capaz de gerar amor nas pessoas sem o interesse delas receberem de você o que você tem para dar. Sabe quando foi isso? O Jó. O diabo falou para Deus: o Senhor não tem o poder de fazer com que as pessoas te amem sem o interesse. E é por isso que Deus falou assim: pode tocar na vida de Jó. Porque eu tenho certeza que ele me ama não pelo que eu dou a ele, mas ele me ama pelo que eu sou. Tanto que Jó vai falar isso depois, né? Ele fala assim: olha, antes eu te conhecia de ouvir dizer, mas agora eu te conheço. Eu conheço tanto que eu sei que nenhum dos seus propósitos pode ser o quê? Frustrado. E tudo que o Senhor tem desejo de fazer, o Senhor vai fazer. Esse rei, ele não tinha essa visão. Ele queria apenas uma bênção de momento. Uma bênção que vai resolver o problema dele. E se você for olhar mais para frente, você vai ver que não há uma transformação na vida dele. Ele é até uma pessoa um pouco sábio. Porque depois o rei de Judá vai querer lutar contra ele, e ele ainda dá o conselho: olha, não faz isso não. Por que você vai trazer essa desgraça sobre você? E aí o rei de Judá vai lutar contra ele, ele vence o rei de Judá, destrói uma parte da muralha de Jerusalém, mas ele não teve a visão. E nessa noite, eu oro ao Senhor para que Ele possa abrir os nossos olhos e entender o que Ele tem preparado para cada um de nós. Deixa eu falar uma coisa para você.
Deus não te criou para você dormir todas as noites, acordar de manhã, esperar o dia passar, dormir de noite, no dia seguinte acordar, e ficar com o coração cheio de tristeza e ficar com aquela luta interior. Deus não te criou para isso. Para todo homem há um propósito. O problema é que nós fugimos desse propósito. O problema é que nós, muitas vezes, achamos que esse propósito vai nos tirar da zona de conforto. E nós queremos estar na zona de conforto. Não existe um homem que não goste de estar na zona de conforto. Só que é nessa zona de conforto aonde os nossos sonhos, as nossas metas são destruídas. É nessa zona de conforto que nós não conseguimos sair e depois reclamamos por que nós não conseguimos chegar além. Por que nós estamos aqui ainda? Da mesma forma como o povo de Israel reclamava com Moisés: Moisés, estamos nesse deserto, estamos aqui sem água, estamos aqui sem comida, estamos aqui sem carne. Quando na verdade já era para estar comendo o que a terra produzia, ainda estavam comendo maná. Por quê? Porque nós estamos saindo do que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Nós achamos que uma bênção que vai resolver num determinado momento é o suficiente, não preciso de mais. Não preciso mais buscar. É engraçado que uma coisa que o pastor sempre falava aqui, eu não cheguei a pegar muito bem isso, mas ele falava e eu acho que é verdade. Ele falava assim, lá no Maitá tinha um culto, era de quarta-feira de oração. Todo mundo que não tinha emprego ia para o culto de quarta-feira orar. Buscava, estava lá cheio de pessoas buscando isso e aquilo. Mas a cada momento que as pessoas iam conseguindo as suas bênçãos, a oração já não era tão mais importante. Ir para o culto lá já não era tão mais importante. Agora eu tenho minha bênção, agora eu preciso me dedicar a isso aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, Deus te abençoe para saber o que está no seu coração. Da mesma forma como às vezes Ele te leva para o deserto para saber como está o seu coração. E às vezes nós somos desaprovados na bênção. Sabia disso? Às vezes nós somos desaprovados por Deus na bênção. Não é no deserto. Não é no lugar onde... Porque geralmente no deserto nós estamos buscando. É no deserto que a gente faz madrugada, é no deserto que a gente busca fervorosamente ao Senhor, é no deserto que a gente chora: Senhor, eu vou fazer um voto que eu vou fazer a madrugada durante 30 dias. É no deserto que você faz isso. E quando recebe a bênção? Lembra de Davi? Enquanto Davi estava na guerra, Senhor é o meu escudo, olho para os montes de onde virá o socorro, conectado diretamente com Deus. Mas foi ele sair da guerra, no momento onde os reis descansavam, lá na sua varanda do seu palácio. Foi naquele momento ali que ele olhou para Betseba, ele desejou e foi uma ladeira abaixo. Cadê Deus ali? Ali não precisava, não é verdade? Não tinha ninguém querendo matá-lo, não tinha perigo iminente, estava no seu castelo, rodeado de soldados, ali não tinha problema. Preste atenção. Geralmente é nas bênçãos que nós somos desaprovados por Deus. Às vezes nós reclamamos: Senhor, por que aquela bênção não vem? Às vezes Deus não deixa vir justamente para que você tenha maturidade suficiente para quando ela chegar, você não abandonar, você não desistir, você não recuar. E às vezes o Senhor está segurando. A bênção já foi mandada, já foi estabelecida, mas precisa ainda você o quê? Maturidade. Muitas vezes nós não temos maturidade para ser abençoados. Não temos. Ah, Senhor, eu precisava tanto de um carro, pronto. Aí o carro já é um motivo de não vir para a igreja. Ah, Senhor, eu precisava tanto, sei lá, arranjar uma namorada ou um namorado, pronto, já não é mais motivo para ir para a igreja. E por aí vai. Não termine. Não pare até ter terminado. O apóstolo Paulo fala o seguinte: todos os corredores saem da largada e eles só vão parar quando chegar no seu ponto final.
Sabe por quê? Que lá é que você vai receber a sua coroa. É lá que o Senhor vai entregar as suas bênçãos a você. Não é aqui. Muitas vezes nós estamos construindo coisas aqui e achamos que o nosso maior tesouro é aqui. Não é. Aqui é apenas uma passagem. E Ele pode te abençoar. E isso é tão verdade que quando Israel estava prestes para entrar na terra prometida, o Senhor fala assim: olha, vocês vão entrar na terra prometida, mas eu não vou tirar todos os inimigos de lá, para que de tempos em tempos, vocês tiver uma guerra, vocês nunca se esqueçam do Deus que te colocou nessa terra. O que Deus está dizendo? Se vocês viverem em paz para sempre, se vocês não tiverem mais luta, vocês vão me esquecer. Se você não tiver, se a sua vida estiver tudo tranquilo, você vai me esquecer. Se a colheita for perfeita, você vai me esquecer. Se os filisteus não vierem roubar a sua plantação, você vai me esquecer. Mas eu vou deixar os inimigos ali, para quê? Para que você sempre lembre de que não foi com o seu braço que você chegou aqui, mas foi com o meu. Foi eu que te dei essa vitória. Mas é interessante que mesmo assim, o homem ainda consegue um outro caminho para fazer o que é errado. O que ele faz? Se ajunta com o pessoal de Canaã. E aí acaba se envolvendo com as coisas de Canaã. Sabe por quê? Porque o diabo, ele vai fazer de todas as formas para te tirar do foco, para te tirar do caminho, para te tirar da bênção. Mas nada nesse mundo é precioso o bastante para nos tirar do caminho do Senhor. Porque quando você estava lá naquele deserto, quem ouviu suas orações foi o Senhor. Quando você estava chorando lá, que não tinha ninguém para te consolar, quem estava te consolando era o Senhor. Quando você achava que as coisas não tinham mais jeito, quem estava lá te dando a força para você levantar dia após dia era o Senhor. E agora Ele falou assim: agora eu vou te dar um descanso, vou te dar uma trégua das bênçãos. Aí o que você faz? Ah, Senhor, agora eu não preciso mais. Agora eu posso andar pelos meus próprios caminhos, pelos meus próprios pés. E o Senhor fala assim: o que você quer? Você quer que eu te entregue tudo para você ir no mundo ver como é, como um filho pródigo? Você pode ir, porque o livre-arbítrio está com você. Mas eu vou te falar, as coisas lá fora não são fáceis. E quando tudo der errado lá fora, você vai voltar. E eu vou te receber, porque o meu coração ama você. Mas o problema é que alguns não têm tempo de voltar. Não pare até ter terminado o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Para que Ele olhe para você e realmente fale: muito bom, meu servo, foi até o final. O amor de Deus, Ele excede todo entendimento. O amor de Deus, Ele está acima de tudo. Mas preste atenção, mas também há o juízo. E cuidado com o juízo do Senhor. Porque no mesmo amor que Ele é, Ele também é juízo consumidor, fogo consumidor. Não vamos brincar de ser crente. Nós estamos numa época onde a ética cristã foi abandonada. Estamos numa época onde as coisas que o mundo faz, nós temos trazido para cá com a desculpa de trazer jovens para a igreja. Mas deixa eu te falar, não é o que eu falo ou o que alguém toque, não, nada disso vai mudar ninguém. O que vai mudar é o Espírito Santo do Senhor. A Bíblia diz isso. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo do Senhor. Então, se não está sendo convencido dentro da igreja, tem alguma coisa errada. Onde está o Espírito nisso aí? Precisamos, não é verdade? Porque é Ele que nos convence. E esse rei, infelizmente, ele lança apenas 3 flechas. Quantas flechas você lançaria? É uma boa pergunta. Você lançaria todas? Quantos aqui lançaria todas? Todo mundo, né? Mas na sua vida toda, você tem lançado todas as flechas? Ou você tem cansado no meio do caminho? Olhar o erro dos outros é fácil, né? Se fosse eu, tinha lançado todas. Mas e na sua vida?
Será que você realmente lança todas? Será que você nunca desistiu de nada? Será que você sempre foi até o final? É uma pergunta que eu deixo nessa noite. Será que nós realmente estamos lançando as flechas? Ou estamos nos cansando no meio do caminho? Ao ponto do homem de Deus se indignar e falar: se você tivesse feito, mas você não fez. E sabe o que acontece depois disso? O profeta morreu. E a oportunidade da bênção acabou. Não teve mais oportunidade para Jeoás. O profeta era a última oportunidade dele. Não houve oportunidade depois disso. E nós? Será que nós estamos perdendo a oportunidade? Certa vez eu ouvi alguém falar assim, eu achei muito interessante. Falava assim que a oportunidade é como um cara careca com um tufo de cabelo na frente. E ele está vindo na sua direção. Se você errar esse tufo de cabelo, você não consegue agarrar, porque atrás é careca. Passou a oportunidade. E nós estamos deixando as oportunidades passar. Mas em nome do Senhor Jesus, que isso seja paralisado. E que possamos ser perseverantes até o final. Porque a palavra diz, ser fiel até o final. E dar-te-ei a coroa da vida. Que o Senhor possa nos abençoar. Gostaria de louvar mais um